E em relação aos aspectos econômicos e administrativos? Então, como eu falei, todo lixo que um município gera, e se esse município não tem um aterro, por exemplo, ele tem que ser vendido, ou vendido não, ele tem que ser destinado para um outro local. Então, a administração pública, ela gasta com o seguinte, ela gasta com o caminhão que recolhe o lixo. Isso ninguém pensa, né? É tão comum, gente, a coisa mais simples do mundo é você de manhã ou de noite ir lá, tirar o seu lixo, colocar na frente da sua casa e você não se preocupa mais com ele, né? Isso é o que a grande maioria das pessoas fazem. Só que você tem por trás disso um universo. Então você tem a pessoa que tem que ir lá e buscar esse lixo. Você tem um caminhão que é um caminhão compactador. Para nós, né, que vivemos aqui no ABC, a gente fala assim, mas tem região que não tem um caminhão que compacta o lixo? Tem. Existem municípios aqui em São Paulo mesmo que não tem. Ou que o lixeiro passa, né, uma vez por semana ou 2 vezes por semana, tá? É comum para a gente, porque nós estamos acostumados com essa dinâmica, né, do lixeiro passar todos os dias e tal. Mas existem municípios que não têm. Existem municípios que não têm o caminhão que compacta esse lixo. Isso é um custo. Então você paga o caminhão, os funcionários que vão recolher esse lixo e depois que você recolhe, o que você tem que fazer? Se o município não tem onde destinar, esse município tem que levar para um aterro e esse aterro cobra, né, para que esse lixo entre no aterro. Então, isso é um custo para a administração pública, que isso poderia se reverter. Porque, por exemplo, se você produz, né, vamos supor, eu, Marta, vou produzir meio quilo de lixo por dia. Desse meio quilo, 300 gramas é de material que pode ser reciclado. O que eu faço? Se eu pegar esse material, destinar para essa questão da reciclagem, o que eu vou mandar para o caminhão? Só 200 gramas, né? Então, eu vou reduzindo a quantidade de lixo que o meu município tem que pagar para ir para o aterro, entendeu? Então, isso é um custo muito alto também, né? Ninguém se preocupa muito com isso, mas isso é um custo muito alto e que poderia ser revertido se você tivesse efetivamente políticas públicas que fizessem com que as pessoas repensassem essa coisa do consumo e que você tivesse onde destinar esse material que pode ser reciclado. Uhum. Seria o caso, então, de colocar em prática o conceito do resíduo mínimo. Exatamente. O conceito do resíduo mínimo, que é justamente o quê? Você repensar a sua forma de consumo para você consumir menos e ter uma quantidade menor de resíduos. A gente sempre fala, né, o desperdício de alimentos que nós temos é enorme e que esses alimentos vão para onde? Eles vão parar num aterro ou num lixão. Então, o que acontece? Se você repensa atitudes de consumo, é o essencial para que você possa reduzir esse resíduo que você produz, né? Inclusive, até nós temos parceria, a universidade tem parceria com um grupo que tem um projeto que chama Resíduo Mínimo mesmo, né? É um projeto super bacana, eles têm um piloto que está acontecendo no bairro da Prosperidade, aqui em São Caetano, e que eles já fizeram, assim, mudanças maravilhosas com a situação do bairro da Prosperidade. E a ideia é que isso, né, nós mesmos aqui da universidade, nós já doamos, por exemplo, hoje em dia, esses banners que a gente faz de propagandas, de vestibular, etc., todos esses banners, eles vão para esse projeto Resíduo Mínimo e ele é feito o quê? Ao invés dele, ele iria para um lixão, mas ao invés disso, o que é feito? São feitas sacolas, sabe aquelas eco bags e tal? E essas sacolas são feitas por uma associação de costureiras e elas vendem essas sacolas. Então, a pessoa tem, o ambiente ganha várias vezes, né? Porque ao invés do banner ir para o lixão, ele foi para um projeto social das costureiras que fez as sacolas e agora, por exemplo, quando eu vou ao mercado, eu só levo essas sacolas. Então, ao invés de buscar aquelas sacolinhas no supermercado, o que eu faço? Eu ponho tudo dentro da sacola. É meio complicado ainda, né? Porque o povo, quando me vê entrando com sacola no supermercado, já fica com uma cara estranha, assim, né? Mas depois eu
vou no carro, pego bonitinho e coloco minhas coisas na sacola. Então, isso é uma coisa muito bacana, né? Por exemplo, uma outra coisa que a gente está fazendo, começando a fazer essa questão do papel, né? Os escritórios, provas, essas coisas todas, né, que geram muito papel, a gente está destinando também para o resíduo mínimo, né? Resíduo zero, que é o nome do projeto, tá? É bem legal. E no caso do papel, não pode amassar papel para reciclar, né? A gente sempre fala, né? A gente avisa o pessoal, olha, quando você vai juntar papel para reciclagem, não amassa, né? Porque a fibra do papel, ela tem um tempo de vida também, né? Então, quando você amassa, você faz o quê? Você quebra mais aquelas fibras. Então, o ideal para você, quando você vai destinar o papel para reciclagem, se você quiser, rasga, né? E põe numa caixa, tá? O ideal, assim, se a pessoa quiser pensar em ajudar alguma coisa, ambientalmente falando, ela põe na casa dela, assim, uma caixinha que é para o lixo que é seco, que a gente chama, né? Que é papel, plástico, né? Você pode até aquelas caixinhas de leite longa-vida, sabe? Você vai, lava, né? Deixa secando, põe tudo o que é seco. E o que é úmido, que é resto de comida, papel higiênico, guardanapo, etc., você põe numa outra caixa. Esse seco, o que acontece? Os próprios que hoje a gente já tem, né, as pessoas que vão fazendo essas coletas, que são os carroceiros ou carrinheiros, você pode pegar, guardar na sua casa e entregar para eles, porque tudo eles utilizam. E o que é úmido, né, que a gente não tem, infelizmente nós não temos espaço, se a gente tivesse espaço para uma horta, né, alguma coisa assim, você colocaria na terra e isso iria se decompor e você ia ter um composto para o seu jardim, né? Mas como não tem, então, por enquanto ainda, a gente colocaria para o lixeiro levar embora, tá? E isso seria um exemplo de coisas simples que a pessoa pode fazer trazendo benefício. Né? Porque na realidade o lixo é uma coisa simples, né? Porque o que a pessoa precisa? A pessoa só precisa ter um pouquinho de paciência, né? Para poder começar a mudar, porque é uma mudança de hábito. E toda mudança de hábito é muito complicado, né? Você falar assim, não, ao invés de eu pegar o leite e jogar no lixo, vou abrir a caixinha, vou passar água, vou deixar secando, mas vou deixar aquilo na minha cozinha, não sei o quê. Então, é uma mudança de hábito, mas é uma mudança de hábito simples, que você faz localmente na sua casa e que isso vai ter uma ação global, né? Porque se você fizer, eu fizer, cada um de nós fizermos um pouquinho, você vai ter uma mudança muito significativa. E aproveitar onde tem os postos de entregas voluntárias, né? Que são aqueles PEVs, e aí você vai lá e deixa esse material que é seco, né? Que não vai juntar micro-organismos ou ratos, baratas, né? Que todo mundo tem medo. Se o lixo está seco, se não tem alimento, você não junta esse tipo de animais. Professora, muito obrigada pela sua presença. Tá ok, obrigada.